Oi, gente, eu sou a Mari. Pra quem ainda não me conhece, eu moro aqui em Amsterdã. E hoje eu vou conversar com vocês sobre um assunto que eu demorei bastante para conseguir me abrir e falar sobre, tanto com a minha família, com os meus amigos e até mesmo nas redes sociais. Aqui no YouTube é a primeira vez que eu tô falando sobre isso, então vamos começar do começo. Bom, hoje eu tenho 35 anos, mas com 34 anos eu descobri um câncer de mama. E foi algo muito impactante na minha vida, me virou completamente do avesso. Sabe aquele tipo de notícia, aquele tipo de resultado que você jamais esperaria estar em mãos e ter que passar por isso? Pois é, eu sei que ninguém aqui tá livre de ter diagnósticos de doenças como essas, mas eu só tinha 34 anos, eu não tenho nenhum caso na família, então pra mim foi um baita susto. E eu descobri aqui em Amsterdã, e eu quero contar pra vocês em detalhes como foi essa descoberta, porque eu acho que eu nunca falei sobre isso abertamente, nem mesmo no Instagram, onde eu falo mais do meu tratamento e do dia a dia. Mas eu vinha de um ano, gente, de muita angústia, de muito sofrimento, sabe? Minha cabeça tava a mil, tava sempre me questionando, sempre chorando, sempre sofrendo com o fato de estar morando aqui. Estávamos no auge da pandemia, então eu questionava a minha vida aqui, eu questionava tudo que eu deixei para trás no Brasil, tanto os meus amigos, a minha família, a minha estrutura, né, que enfim, que eu já tinha, e principalmente a minha carreira, o meu lado profissional. E no meio assim dessa angústia, desse sofrimento, eu comecei a perceber que o meu corpo não tava legal, sabe? Eu sentia algumas coisas, algumas alterações, e não era só questão de peso, de eu estar um pouco acima do peso, mais gordura. Não era só isso. Eu sentia muita retenção de líquido na minha perna, eu sentia muito desconforto, e eu não tô dizendo que isso tem a ver com o câncer, não, mas até porque eu não sei, mas estou falando no sentido de que eu comecei a perceber o quão meu corpo estava sobrecarregado, sabe? Tava sentindo, talvez estava externalizando a angústia e o sofrimento que eu estava sentindo. E daí eu comecei a perceber muito essa questão das minhas pernas inchando muito, eu tendo muita dificuldade de fazer as coisas, eu prostrada, eu não, enfim, não saía do sofá. E um belo dia eu fui fazer xixi e começou a sair muito sangue. E eu fiquei muito assustada, muito assustada. Porque eu nunca tive uma infecção urinária ou algo do tipo. E quando eu vi aquele sangue, eu falei, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E por conta da pandemia, o acesso ao nosso médico, aqui na Holanda a gente tem o médico da família, né? Então tudo que a gente precisa se consultar, primeiro ele faz o primeiro filtro, né? Ele que nos atende e nos direciona para os exames ou especialistas que sejam aí de acordo com o que a gente precisa tratar. Mas por conta da pandemia, até o acesso ao nosso médico da família estava muito limitado, sabe? E aí eu fui, marquei, liguei, né, pro consultório e falei, olha, tá acontecendo isso, eu não sei o que que é, eu tô muito nervosa. E falaram, olha, vem aqui, mas a sua médica não vai poder te atender, porque, enfim, por conta das limitações. Mas a gente vai fazer um exame em você, fazer um exame de urina e ver o que tá acontecendo. E aí, gente, eu fui fazer esse exame de urina, super nervosa. Fiz. E óbvio, né, gente, assim, uma infecção urinária é uma coisa que a gente trata tranquilamente, né? Só que eu fiquei muito desesperada, porque eu entendi errado. Quando a enfermeira, né, a moça que fez todo o processo ali comigo do exame, me deu o resultado, conversou comigo, ela falou que eu estava com uma blood infection. E eu não entendi na hora que era uma infecção na urina. Eu entendi uma infecção no sangue, de blood. E eu fiquei assim, gente, mas como assim eu tô com uma infecção no sangue? E eu fiquei muito nervosa. E nesse dia eu saí do consultório chorando muito. E eu lembro que eu gravei uns stories
chorando muito. E no meu Instagram muita gente me mandou mensagem. E acabou que depois, uns meses depois, quando eu falei do câncer, as pessoas até associaram que esse dia eu tive o diagnóstico do câncer. E na verdade não, foi por conta dessa infecção urinária. E aí, gente, onde eu estou querendo chegar é que durante essa semana, dessa possível infecção no sangue, que eu achei que estava tendo, junto com antibiótico, com tratamento, tudo que eu estava fazendo ao longo aí de 5, 7 dias, eu fiquei surtada, pirada e investigando muito o meu corpo. Eu teria consulta aí sim com a minha médica uma semana depois, então eu foquei nessa uma semana em ficar me observando, sabe? Literalmente. Ah, eu tô triste, eu tô isso, tô aquilo, mas cara, não, agora o foco sou eu, é a minha saúde e eu vou observar meu corpo. Eu sempre fui uma pessoa muito, muito cuidadosa. Eu fazia meus exames no Brasil periodicamente, inclusive ultrassonografia da mama, inclusive Papa Nicolau, a parte do preventivo. Eu sempre fazia exame de sangue todo ano. Então, assim, eu sempre fui muito, muito cuidadosa. E aqui na Holanda as coisas são um pouquinho diferentes, né? A gente não tem esse preventivo anualmente. Então, isso deixa a gente deixa um pouco essa parte preventiva muito a nossa responsabilidade, entende? E aí, nessa semana, eu já tava morando aqui na Holanda há 2 anos, eu tinha feito um preventivo porque tinha cobrado da médica, pedido assim, poxa, fiz no Brasil em 2018, por favor, vamos fazer um pra dar um ano e tal. E ela foi muito legal, porque minha médica, eu tenho sorte, graças a Deus. Mas a parte de ultrassonografia, eu só tinha feito a última no Brasil em 2018 e tava tudo ótimo. De ultrassonografia da mama, que eu quero dizer. Bom, nessa semaninha, voltando aqui pro meu blood infection, eu fiquei muito, muito observadora. E observando muito a questão da retenção de líquido nas minhas pernas, observando essa questão da urina, da minha alimentação principalmente, de o que eu estava comendo, o que eu estava ingerindo. Fiquei muito, muito atenta. E uma das coisas que eu fiz com muita atenção e carinho, porque eu realmente costumo observar, mas nessa semana eu fiz com bastante atenção, foi a questão do autoexame na mama, nas mamas, né? E eu fiz no chuveiro, eu lembro bem desse dia, assim, me dá até uma certa angústia lembrar desse dia. Porque eu fiz o toque, o exame do toque. Não sou uma especialista para dizer para vocês exatamente como ele funciona e eu também não olhei na internet certinho como que eu deveria fazer. Eu simplesmente levantei meu braço e fui fazendo o toque. E, gente, nesse momento eu senti um caroço na mama direita e foi tão sofrido pra mim ter esse sentimento, assim, sentir fisicamente aquele caroço, que a sensação que eu tinha é que eu ia desmaiar. E aí eu saí do chuveiro e fui contar pro meu marido. Falei, eu descobri um caroço, eu não sei o que é, eu tô apavorada. E eu não sei o que fazer. E sabe quando, assim, o sentimento que veio dentro de mim, a angústia, foi um sentimento de que, meu Deus, é o pior, sabe? E graças a Deus aqui as coisas funcionam muito rapidamente, sabe? Porque isso foi 2, 3 dias antes da consulta com a minha médica mesmo, pra gente refazer o exame de urina e ver se estava tudo conforme aqui com aquele primeiro probleminha que eu tive. E nessa consulta, ela falou comigo, não é uma infecção no sangue, foi uma infecção na bexiga. Mas tá curado, deu tudo certo, foi só um probleminha. E aí, nessa consulta, eu aproveitei e falei, olha, mas tem mais um ponto que eu queria trazer, que eu senti um caroço na minha mão. E acho que também por conta do Covid ou por procedimento, ela não fez o toque em mim. Ela, na hora, já falou, vamos agendar uma ultrassom pra você, uma mamografia, pra gente investigar, então, o que é. Não questionou nada, foi perfeita, foi maravilhosa, não tenho nada o que reclamar, porque foi realmente bem rápida, sem questionamento.
E daí, assim, em menos de uma semana eu já estava fazendo o exame. E o exame, enfim, confirmou que tinha um caroço, que tinha algo ali suspeito. E daí já me encaminharam para o hospital, onde eu fiz a parte toda investigativa, né, para fazer a biópsia. E na biópsia confirmou que era maligno, que era um câncer e que precisava de tratamento. E aí, gente, é um sentimento assim que eu acho que eu não sei nem explicar em palavras, sabe? Porque na hora, assim, eu não vou falar pra vocês que eu achei que eu fosse morrer ou algo do tipo. Mas na hora, eu falei assim, cara, acabou, sabe? Tipo, acabou meu ano, acabaram meus planos de morar fora, de viajar, de estudar. Agora eu vou passar, sei lá, vários anos da minha vida, talvez em tratamento, talvez presa em algum lugar. E na hora foi um baque, foi um puta baque, assim. Eu não tinha. Só pra vocês terem noção, eu só contei só meu marido, obviamente, que aqui somos só nós dois, aqui na Holanda, assim, de família, né? E pra minha mãe, que tava o tempo inteiro me acompanhando por telefone, por videochamada, que tava acompanhando tudo desde o início, desde a suspeita. Eu não tive coragem de contar pra mais ninguém. Eu não conseguia falar sobre isso. E como eu falei pra vocês no início do vídeo, né? Eu não tinha histórico nenhum. Eu não tinha nem. Sabe aquela. Sei lá, aquele tio, aquela tia que você poderia conversar e falar assim. Ou lembrar assim, não, deu tudo certo, passou. Eu não tinha. E nova, e aí você fica, meu Deus, por que isso comigo, assim, né? E eu vou falar pra vocês, assim, que a minha vontade foi voltar pro Brasil. Eu tava certa que eu ia voltar pro Brasil. Eu falava pro Thiago, eu não quero mais ficar aqui, eu já não queria ficar antes, então assim, agora mesmo eu quero voltar. Eu vou pra lá, eu vou me tratar. E aí eu lembrei de uma amiga que passou por isso. Ela passou por isso muito fortemente. E a gente entrou em contato com ela. Ela é esposa de um grande amigo do meu marido. E ela foi incrível. Ela me deu tanta força. E só de ver o quanto ela tava forte, depois de ter passado por isso, eu falei assim, eu também posso. Eu também posso ser forte. Eu também posso passar por isso. E uma das coisas que ela fez uma ponte, fez um contato muito importante para mim, foi me pôr em contato com um médico no Brasil. E inclusive cuidou dela. E eu tive uma consulta online com ele. E ele me trouxe a realidade da coisa. Ele chegou para mim e falou: olha, Mário, eu entendo perfeitamente que você passaria por isso muito melhor ao lado da sua família. Porém, você não tem mais plano de saúde no Brasil. Se você voltar agora, como é que você vai fazer já com uma doença diagnosticada? Está no meio de uma pandemia, as coisas estão muito complicadas. Por mais que tenha um tratamento público, principalmente para o câncer de mama, muito bom e reconhecido no Brasil, a gente está no meio de uma pandemia. E daí ele me trouxe esse choque de realidade que realmente eu precisava no momento. E eu percebi que eu precisava ficar aqui para me tratar. E aí, gente, eu acho que foi o momento que eu virei a chave. Mas eu virei a chave não só pela Mari, que agora vai se tratar de um câncer, mas eu virei a chave para minha vida. Foi um momento que eu parei, vi a situação que eu estava vivendo e decidi que as coisas precisavam ser diferentes. Eu precisava enxergar a vida de uma forma diferente. Eu precisava fazer acontecer. Eu passei por mudanças que eu poderia dizer traumáticas, mas na verdade foram mudanças que eu escolhi, né?
Ninguém me obrigou a estar aqui, ninguém me obrigou a largar as coisas no Brasil. Muito pelo contrário, foram decisões minhas e do meu marido e em extremo consenso. Mas eu não estava vivendo o que eu me propus a viver quando eu saí de lá. E eu não estava me cuidando, eu não estava me observando. Eu precisei de ter uma infecção na bexiga para eu olhar para o meu corpo, para eu voltar a fazer um autoexame e ter esse cuidado que eu sempre tive, sabe? Eu precisei descobrir um câncer para eu ficar atenta ao quanto meu corpo precisa de atividade física, precisa de atenção, de caminhadas, de corrida, de um exercício de força, de se manter em movimento. Precisei descobrir um câncer para eu me atentar à minha alimentação, sabe? Do quão eu comia errado, do quão eu não me importava, ou pelo menos nos últimos anos eu não estava me importando com o fato de ingerir bons alimentos, de buscar estar sempre comendo frutas, legumes, comendo coisas que não fossem industrializadas. E mais importante, sabe? Eu precisei descobrir um câncer para eu mudar a minha cabeça. Eu sabia que o quão eu estivesse mais preparada mentalmente para enfrentar, mais eu conseguiria ter forças. E foi nisso que eu me agarrei, gente. Então quem me segue lá no Instagram fala muito isso, né? Do quanto admira, o quanto eu sou forte, o quanto eu sou positiva. E tem um ponto que a minha psicóloga sempre me fala, que é o quão a gente precisa ser otimista, realista, né? A todo momento os médicos falavam pra mim: tem cura, você vai passar por isso super bem, você vai se curar. E quando eu digo que eu sou otimista realista, é porque eu não tô inventando uma coisa na minha cabeça, não. O fato de eu ser otimista é porque realmente eu posso me curar disso e eu posso vencer isso. E era nisso que eu me agarrava, nisso que eu me agarro até hoje, para ter certeza de que a gente pode enfrentar as coisas, por mais difíceis que elas sejam. O que eu ia ficar falando pra mim mesma? Por que eu? Por que eu tô passando por isso? O que tá acontecendo na minha vida? Ah, eu não vou sair dessa. Não, eu precisava acreditar no que os médicos estavam me dizendo, mesmo que eu não os entendesse muito bem, porque, né, eu não falo holandês, mas a gente se falava, lógico, em inglês e, enfim, nem tudo às vezes eu entendia perfeitamente. Então, assim, eu tive que me agarrar muito nessa confiança e nessa fé, porque fé, gente, move montanhas, que eu ia vencer todas essas etapas. E a mensagem que eu quero deixar aqui pra vocês, nesse primeiro vídeo que eu tô conseguindo me abrir aqui no YouTube sobre isso, é que isso aqui, gente, é o mais poderoso. A nossa mente, os nossos pensamentos, o que a gente cria nesse mundo imaginário aqui e que a gente acaba transmitindo para as nossas emoções e para as nossas ações, elas são. Isso tudo é capaz de levar a gente para o lado bom e para direcionar a gente para o que a gente quer, para alcançar nossos objetivos, mas isso aqui também é capaz de levar a gente para aquele lado oposto. E eu acredito que quando o nosso emocional ele não está bem, a gente pode sim externalizar e materializar isso em doenças para o nosso corpo. Então, a minha mensagem número 1 desse vídeo é: se observe, observe seu corpo, faça autoexames, esteja sempre atento, porque nós somos seres aqui para viver bem. Se a gente está o tempo todo com dor de cabeça, se a gente está o tempo todo com inchaços, tem alguma coisa que precisa ser ajustada. E muitas vezes a gente se atenta só a resolver o problema. A gente não busca a causa do problema. Então, por exemplo, eu tô com dor de cabeça recorrente, eu fico tomando sempre um remedinho para dor de cabeça. Mas por que eu estou com dor de cabeça recorrente? Sabe? Eu acho que isso é um ponto importante da observação. E o segundo ponto é que essa observação ela não seja somente física, que seja mental. Que a gente entenda que nossos pensamentos não são a gente e que a gente tem sim poder de controlá-los, de dizer não
eu vou me direcionar para o lado de buscar minha saúde, buscar o meu alto astral, buscar o meu otimismo e não ficar vibrando na coisa negativa que pode vir a se tornar algo muito pior na nossa vida. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem aqui comentários pra mim, que eu vou adorar ler. Aproveita e me segue também lá no Instagram, @profissão turista, tudo junto e sem acento. Eu vou ficando por aqui. Um grande, grande beijo pra vocês. Se cuidem e até o próximo vídeo. Tchau!